E se a invenção do computador não tivesse sido só mais um passo na tecnologia, mas, na verdade, o começo de uma era completamente nova para a humanidade? Essa ideia é, assim, bem ousada do cientista da inovação Carlos Nepomuceno, e é isso que a gente vai explorar aqui. Então, para a gente entender essa ideia a fundo, nosso caminho vai ser este. Vamos começar falando sobre a diferença entre ferramentas para o corpo e para a mente. Daí a gente passa pelos grandes saltos mentais da história, como a mídia dominou a sociedade, até chegar no ponto em que o computador muda tudo e nos joga no que estão chamando de civilização 2.0. E por fim, o que isso significa para nós, um possível novo Sapiens. Ok, vamos começar colocando todo mundo na mesma página. Porque, olha, nem toda tecnologia é igual. E entender essa diferença é a chave para a gente destravar toda essa discussão. E essa frase do James Gleick, ela resume tudo. A história da tecnologia, no fundo, não é sobre máquinas, sabe? É sobre como nós, seres humanos, expandimos a capacidade da nossa própria mente. Basicamente, existem dois tipos de tecnologia. As do corpo, que amplificam nossa força física, pensa num martelo, numa escada, num avião. E as da mente, que são muito mais importantes, porque elas amplificam nossas capacidades mentais, como um livro ou uma calculadora. E aqui está o pulo do gato. Uma escada ajuda a gente a fazer algo que já conseguiria fazer, só que melhor. Já uma calculadora permite que a gente pense numa escala que antes era simplesmente impossível. Uma expande a força, a outra expande a inteligência. Bom, se essas ferramentas da mente são tão poderosas assim, quais foram os primeiros grandes saltos que elas nos permitiram dar como espécie, hein? Os primeiros upgrades que a gente deu na nossa mente foram a fala e, principalmente, a escrita. Falar era ótimo, claro, mas tinha um limite. Tudo dependia da memória de alguém. A escrita foi uma revolução. Pela primeira vez na história, o conhecimento podia existir fora de um cérebro humano. A escrita foi literalmente a nossa primeira nuvem de dados. A gente quebrou o limite da memória de uma única pessoa e começou a construir uma espécie de cérebro coletivo, um conhecimento que podia finalmente atravessar gerações. Certo, então, se a tecnologia de compartilhar ideias muda, o que acontece com a sociedade? Por muito tempo, a resposta para isso parecia bem simples, na verdade. A famosa ideia do Marshall McLuhan resumia perfeitamente. Mudou a mídia, mudou a sociedade. E olha, por um bom tempo, essa regra funcionou que foi uma beleza. A mídia era a principal ferramenta cognitiva que a gente tinha. E a lógica fazia todo sentido, né? A invenção da imprensa, depois o rádio, a TV. Cada nova mídia era como se fosse um novo software para o nosso cérebro coletivo. Isso permitiu formas de organização social cada vez mais complexas. Só que essa regra, que parecia universal, estava prestes a ser quebrada. Quebrada por uma invenção que, simplesmente, não se encaixava em nenhuma categoria que a gente conhecia. O computador não era só mais uma mídia como a TV ou o rádio, ele não servia só para transmitir informação, ele podia processar a informação. E essa é uma diferença fundamental, que muda todo o jogo. E aqui a gente vê o porquê. O computador não era uma ferramenta só, era um verdadeiro canivete suíço para a mente. Ele juntou num lugar só comunicação, armazenamento de informação e, o mais importante de tudo, cálculo e processamento. Foi um upgrade cognitivo completo num único pacote. Para ter uma ideia, pensa na diferença entre um livro e a internet. Um livro guarda informação. A internet, ela guarda, conecta e processa essa informação numa escala que era antes inimaginável. O salto de potência das ferramentas analógicas para as digitais não foi um passinho, foi um salto quântico. É exatamente por isso que aquele modelo antigo do McLuhan de mudou a mídia, mudou a sociedade, ficou para trás. Ele simplesmente não dá mais conta de explicar o que está acontecendo. A nova regra, então, é esta. Mudaram as tecnologias cognitivas, mudou a sociedade. A questão não é mais só o canal de comunicação, e sim a nossa capacidade de pensar de um jeito totalmente novo. Ok? Então, se a gente tem um conjunto de ferramentas completamente novo para pensar, qual é a consequência final disso tudo? Onde é que isso nos leva? A resposta, segundo essa teoria, é que a gente entrou na civilização 2.0. E aqui tem um detalhe crucial. Essa nova era não começou com a internet, lá nos anos 90, não. Ela começou décadas antes com o primeiro computador. E esse ponto é fundamental. Não estamos falando de uma evolução como foi da escrita para a imprensa. A gente está falando de uma ruptura. O computador quebrou o monopólio do cérebro humano sobre o pensamento complexo. E para a gente fechar,
O que significa para nós como espécie quando a própria arquitetura da nossa mente está mudando? A lógica aqui é implacável. Se a ferramenta mais fundamental do ser humano, que é a mente, muda de forma tão radical, o próprio ser humano muda junto. A gente pode estar se tornando algo novo. Nós construímos uma mente auxiliar, um parceiro cognitivo externo que fica mais e mais sofisticado a cada dia. Quer dizer, a gente deixou de pensar sozinhos. E a conclusão é, no mínimo, provocadora. O Homo sapiens não é mais a única mente relevante no planeta. E isso nos deixa com a pergunta definitiva para o nosso tempo. Como é que a gente vai conviver e cooperar com essa nova mente que nós mesmos criamos?